Olá amigos, como estão? Tranquilos? Aqui é o Fernando Ataliba e como vocês podem ver, hoje é dia de vídeo novo. De repente eu lembrei qual era a senha do canal e como vocês podem perceber também, nós vamos comentar hoje uma imagem, um print que haviam me enviado lá no meu Instagram, @ofernandoataliba, e me pediram a minha opinião, né, a respeito dessa resposta a um story que eu não sei de quem que é, não sei de que perfil que é, mas existem alguns pontos aqui que eles precisam ser discutidos. Esse não vai ser o primeiro e nem vai ser o último vídeo que eu falarei sobre isso. Eu já inclusive deixei uma sequência de stories comentando o caso, mas como story é uma porcaria que não dura basicamente nada, não é? E o alcance lá no Instagram também não está muito bom por causa de uns shadow bans que eu havia recebido. Achei que seria mais produtivo deixar essa resposta aqui no YouTube, até que para que de fato fique mais fácil para que vocês consumam esse conteúdo, deixem os seus comentários, compartilhem e assim por diante. Então, o tema em questão, como você já pode ter visto, né, pausado o vídeo e dado uma lida, diz respeito a toda essa misticidade que nós temos hoje em dia para comentar sobre o trabalho da mulher, sobre a mulher trabalhar, sobre a missão da mulher no lar, sobre o provisionamento financeiro do marido, etc, etc. Então, essa é a discussão de hoje. Não é uma discussão nova. Esse é um tema que ele já está muito batido e eu acredito, inclusive, que ele deveria ser, inclusive, deixado de lado um pouco mais. O problema é que, ainda que eu quisesse deixar esse assunto de lado, já não seria mais possível, né? Não está sendo possível por causa do grande fomento, né, de pautas como essa em outros perfis, o que leva boa parte das pessoas a uma visão muito ilusória, muito abstrata, uma visão muito idealizada e, no final das contas, uma visão muito fantasiosa. Às vezes, por vezes, eu não gostaria de falar dessa forma, mas por vezes uma visão muito ultrapassada, e não quer dizer que ela seja ruim, que ela esteja errada, nada disso, que ela seja inferior, mas ela é uma visão ultrapassada. Então, por exemplo, se eu for olhar, por exemplo, sei lá, o iPhone 3G, né? Porra, grande criação do Steve Jobs. Nós vamos dizer que ele é um iPhone ruim, que ele é um celular ruim? Para os parâmetros modernos, pode ser, sob certo aspecto, um aparelho que ele é inferior. Ou ele ainda é um aparelho que, cara, para a sua época ele é muito bom. E eu não estou querendo de forma alguma colocar, já a princípio, né, colocar essas afirmações e declarações de que a virtude e etc., que são elementos e filosofias e conhecimentos e valores muito antigos, né, antiquíssimos, que eles sejam inferiores e que eles não sejam mais funcionais hoje em dia. Só que cada questão precisa ser avaliada conforme as circunstâncias individuais e as circunstâncias coletivas. Então, após toda essa introdução por deveras longa, né, a gente pode começar a fazer a leitura aqui então do story, que eu acredito que você já deve ter lido. Então eu vou lendo alguns aspectos aqui, algumas partes, e eu vou comentando elas com vocês. Então, né, alguém mandou para essa moça, eu acredito que seja uma moça, né, porque ela tá usando a imagem dela ali no fundo, eu não sei quem é, se vocês souberem, deixem aqui nos comentários. Perguntando a ela, quando a esposa trabalha, o esposo pode ajudar nas tarefas de casa? Cara, que já é uma pergunta que ela já revela um alto grau de neuroticismo, sabe? As pessoas, elas estão muito neuróticas hoje em dia. Meu Deus, a esposa trabalha, o marido deve ajudar, o homem deve ajudar nas tarefas de casa. Bicho, qualquer pessoa minimamente instalada na realidade, ela sequer vai ficar se preocupando com esse tipo de questão. Eu não sei se você, do outro lado, você consegue perceber o teor neurotizante de uma questão como essa. A casa é de quem? É dos dois. De quem que é a tarefa de cuidar da casa? Cara, não existe outra resposta a não ser a tarefa de cuidar da casa. É uma tarefa de ambos os cônjuges. Tá? O esposo pode ajudar nas tarefas da casa, ele deve.
A mulher deve ajudar nas contas da casa? Aí a gente começa a falar de uma questão muito mais complicada. A mulher deve ou não deve? Cara, na nossa realidade atual, enfim, vamos continuar. A resposta dela foi a seguinte, né? O problema não é o esposo ajudar em casa, isso sempre foi virtude. Cara, concordo plenamente. E já me antecipo dizendo que eu concordo com basicamente tudo que ela disse, mas talvez não com o mesmo tom. Eu preciso deixar várias ressalvas aqui com relação a esse assunto e vocês vão entendendo no decorrer do vídeo, tá? Então, o problema é, na visão dela, normalizar a mulher trabalhar fora. Aqui começa a visão muito idealizada a respeito desses assuntos, ideias que são por vezes vendidas por essas criadoras de conteúdo, não que elas tenham, sabe, não todas. Aqui é um grande problema, porque muitas delas podem ser verdadeiramente pessoas ruins, desonestas, preguiçosas, gananciosas, materialistas, com um verniz de românticas. Várias podem ser, e eu já vi inúmeras, especialmente, sabe, essas aí que falam muito sobre homem liso, liso com liso escorrega. Existe alguma verdade nisso, mas não é o foco aqui agora. Mas algumas, elas falam sobre esses assuntos com deveras boa intenção. Só que a estrada para o inferno, a estrada para o fracasso, ela é pavimentada exclusivamente, quase que exclusivamente, por boas intenções. Muita gente vai fracassar, muita gente vai morrer e ir para o inferno, vai perder a sua alma por causa de boas intenções. Boas intenções não lhe garantem sucesso em coisa alguma. Entendem? Então, é preciso tomar muito cuidado com essas narrativas e nunca aceitá-las de começo. É sempre importante você aprender a questionar. Será que isso funciona de fato? Será que é assim que a banda toca? Será que é assim que a coisa se desenrolaria bem na minha circunstância, na circunstância da minha esposa, etc, etc. Então, voltando aqui, na visão dela, o problema é normalizar a mulher trabalhar fora como se fosse regra, quando na verdade deveria ser exceção apenas por necessidade real e grave. E aí eu faço um grande parêntese aqui com vocês, uma grande ressalva. Em pleno século XXI, em pleno ano 2026, para quem não é uma real e grave necessidade trabalhar. Para todo mundo é uma real necessidade trabalhar. É só olhar os dados liberados pelo IBGE a respeito de distribuição de renda, a respeito de endividamento, a respeito de faturamento, etc. Sabe, é importantíssimo para todo mundo ter um papel. Isso é fato, né? Desempenhar um papel, desempenhar uma função, ser alguém útil. E é óbvio, eu concordo imensamente com ela que, de fato, cara, seria muito bom ter esse retorno da mulher para o lar. E a gente pode discutir sobre opções de como a mulher poderia voltar para o lar. Só que isso já não é mais uma realidade há quase um século. Há quase um século. É claro que pais, avós nossos podem ter ainda gozado desses privilégios, mas isso já não é mais uma realidade tão verdadeira, tão concreta há quase um século, desde toda essa revolução industrial, advento de ideias capitalistas. Claro, o capitalismo proporcionou muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo proporcionou coisas tão ruins e tem fomentado muito mais a destruição do lar do que o socialismo em questão. Porque o socialismo, ele tá muito mais para uma ideia, um negócio, um conceito que ele não se materializa de fato do que o capitalismo. Então, o capitalismo, como vai dizer Chesterton, por exemplo, ele ceifa muito mais mulheres e esposos dos seus lares do que o socialismo. E aí a gente tem que parar realmente e se questionar. Cara, no mundo capitalista em que nós vivemos, a que senhores a esposa e o marido eles estão ali servindo? Banco, dinheiro, capital, esse mundo corporativo. Então, não existe mais essa facilidade como as pessoas pregam em perfis na internet
de servidão do marido para a esposa, da esposa para com o marido e de ambos pela ideia do lar e para com Deus. Para com Deus, com certeza, ainda de maneira muito mais facilitada. Mas essa ideia é muito perfumada da mulher vir para o lar e ficar toda bonitinha em casa, fazendo bolinho, toda com essa vibe de ballerina farm, como se fosse o mundo das mil maravilhas, e o maridão sustentar a bronca sozinho, com o salário médio do brasileiro hoje. Cara, isso é uma loucura. Com a inflação que nós temos hoje, isso é uma loucura. Especialmente casais jovens que ainda não conseguiram angariar meios de ação para se instalar de forma estável no mundo operacional e ter um faturamento minimamente digno. As pessoas não conseguem fazer essa concretização de ideais. Não dá. Quando é que um cara, sabe, eu atendo com grande frequência homens de todas as idades, mas homens bem mais maduros, né? E aí de vez em quando aparece um homem bem mais jovem, né, nesses meus atendimentos, que ele ainda não dispõe de tanta estabilidade financeira e está sempre com essas questões. Na verdade, toda semana aparece. Então, está sempre com essas dúvidas. Pô, essa questão do provisionamento financeiro, pô, e essa questão do provisionamento de dinheiro, é só isso? O que mais que as mulheres esperam? Cara, é muito complicado. Vocês percebem como toda essa narrativa, ela tem um altíssimo grau de neurotização, de abstração do sujeito. Então o sujeito ele deixa de viver numa realidade objetiva e passa a viver num mundo muito psicologizado. Eu com minha preocupação com isso, minha preocupação com aquilo, que se eu não conseguir isso, aquilo. E com razão, os caras eles preferem não mais se relacionar por causa de questões como essa. Então, voltando ao story dessa moça, eu não discordo dela, porque de fato o que era normal antes era a mulher ficar no lar. Hoje isso já não é mais uma realidade possível para a maioria das pessoas. Para a vasta maioria das pessoas, isso já não é mais uma realidade tão facilitada. Então, a visão mais madura, mais sensata é que os dois cônjuges eles consigam unir esforços para fazer a conquista dos seus bens a princípio, em prol de um bem comum, que é a estabilidade do relacionamento, a estabilidade financeira do casal, a estabilidade do matrimônio. Porque o dinheiro, não como um fim, mas como um meio, ele tem um potencial muito grande para causar enormes crises, especialmente no matrimônio. Você quer ver um matrimônio, você quer ver um bom relacionamento começar a demonstrar sinais de estresse, você mexe na questão financeira dos dois lados. Então, colocar toda essa responsabilidade nas costas do homem, embora possa ser a visão mais concreta aí das filosofias antigas, ainda que fosse muito bonito, hoje em dia isso é muito difícil. Então ela prossegue: o lar é missão da esposa, o sustento é dever do esposo. Cara, não discordo, só que, mais uma vez, é preciso fazer várias ressalvas. O lar poderia ser, a princípio, missão da esposa, mas na verdade é missão dos dois cônjuges, é dos dois esposos. Então é da mulher e do marido. É uma missão de ambos. De nada adianta a mulher ficar em casa sem fazer nada, entre aspas, o dia inteiro. O marido, enquanto isso, os filhos no colégio, porque evidentemente a mulher não vai fazer um homeschooling com as crianças. Então, às vezes as crianças estão num colégio integral, voltam para casa às 4, 5 horas. O marido sai às 8, volta para casa por volta das 18 horas. Não tem tempo para fazer basicamente nada, mal vê os filhos, mal vê a esposa, chega cansado, sem cabeça, vai dormir. Ele não tem convívio algum com os filhos e com a esposa. Ele está cumprindo o dever dele? Está. Isso é bonito? É bonito, sim, certamente. Ele está cumprindo o dever dele. Ele não abandonou os seus deveres, as suas responsabilidades, as suas obrigações. Só que tipo de convívio que ele tem com a esposa e com os filhos? Basicamente nenhum. Isso é bonito, senhores? Isso é correto? É muito complicado. Então a gente percebe que essas demandas da vida atual, né, desse mundo moderno, desse mundo extremamente capitalista, ceifa inclusive o marido dessas responsabilidades. E aí o marido ele acaba sendo convertido indiretamente
a meramente um banco ambulante ali, uma carteira ambulante, um caixa eletrônico. Ele entra na família com um único provisionamento, que é o provisionamento financeiro, e não deveria ser dessa forma. O provisionamento do marido, do pai, não pode se resumir única e exclusivamente a um provisionamento financeiro. O homem, ele serve muito mais a vários outros propósitos do que meramente chegar e colocar o dinheiro dele na mesa. Entende? Então, um lar que tem mulher, filhos, esposo, cachorro, papagaio, e o marido, ele se abstém, ele se afasta simples e unicamente para trabalhar em excesso, vai ser um lar também deficitário. Vai ser um lar muito deficitário. Então, esse é um das razões, né, das consequências, perdão, que nós temos hoje desse mundo extremamente capitalizado. Então, as pessoas precisam trabalhar em excesso, sacrificar-se em excesso para obter luxos e comodidades e conveniências. E quando a gente começa a cobrar em excesso essas conveniências um do outro, o relacionamento ele deixa de ser sobre aquilo que verdadeiramente ele deveria ser, sabe? Sobre lealdade, sobre fidelidade, sobre crescimento, sobre amadurecimento, sobre buscar a salvação. Ele deixa de ser um relacionamento que se pauta em parceria e se torna mais ou menos uma troca, um balcão de trocas. Se torna uma negociação entre pessoas. Então, o outro, ele não é mais meu cônjuge, ele é meu cliente. E eu sou cliente dela também. E isso é muito ruim. Então, o lar é a missão dos dois cônjuges. O sustento pode ser só do marido, mas depende muito da visão micro e macro. Não tem como a gente pegar um lar, por exemplo, de um país mais pobre e colocar toda essa bagagem em cima do homem. Sendo que desde a Idade Média, desde a Antiguidade, cara, ambos os esposos trabalham. Ambos os esposos trabalham. Então, o ideal hoje, não é que eu tô querendo falar que a mulher deve sair e arranjar um trabalho. Cara, cada um tem uma necessidade. Mas às vezes, na busca, né, nessa busca e comercialização de possibilidades e de vontades e necessidades de trabalhar, a gente pode se voltar para o avanço tecnológico e encontrar trabalhos em casa, em home office, de maneira que eu possa participar mais da minha realidade doméstica, da minha realidade do lar, da realidade da minha esposa, dos meus filhos, e ainda assim gerar algum tipo de riqueza para que eu possa servir ao meu lar. Então eu tenho que me desligar muito dessa visão extremamente idealizada, psicologizada, egóica e começar a pensar de uma maneira mais empática a respeito do meu lar. Então, não que eu queira dizer essencialmente que mentiram para vocês a respeito de papéis, mas basicamente o que está acontecendo é que as pessoas estão vendendo ideias muito ilusórias, muito distantes da realidade, ideias que não são realizáveis e que não possam ser concretizadas de uma maneira muito facilitada pela maior parte dos brasileiros. Então fica sendo apenas essa parte muito pequena, né, mais elitizada, muito mais aburguesada, e que consegue concretizar isso, porque as pessoas têm um faturamento muito mais alto do que a média brasileira, porque vendem ótimos cursos, enfim, cara, não tenho problema nenhum com isso. Eu também tenho, eu tenho os meus livros, eu tenho o meu atendimento, eu faço esses atendimentos de terapia baseado em filosofia. Você pode, inclusive, pelo link na bio, fazer um agendamento diretamente comigo. Mas a gente precisa se preocupar muito mais com a nossa realidade e de que maneira que essas ideias podem se instalar na minha realidade, antes de eu ficar querendo fazer a instalação de novos conceitos, de novas ideias e tentar transformar minha realidade em uma perspectiva muito mais achatada de outra pessoa. Entende? Enfim, e ela termina, né? Quando essa ordem é invertida por conforto, status ou mentalidade liberal, o resultado não é justiça, é desordem. Também eu não discordo. Só que a ordem, cara, que ordem invertida é essa? Olha a realidade em que nós nos encontramos. Nós já vivemos em um mundo em decaimento. Nós já vivemos em uma realidade que já é desordenada. O cabra que trabalha como açougueiro, como Uber, como, sei lá, assistente administrativo. Ah, liso com liso não dá certo. Cara, então beleza.
A gente vai fechar a vida relacional para essas pessoas. Os que já têm uma casa, uma família, devem fazer o quê? Vão parar de simplesmente de ter essa vida relacional? Vão fazer o quê? E quem quer ter uma família? Feche-se para a família e você só vai ter uma família a partir do momento que você estiver ganhando, sei lá, 10, 11 mil reais. Seria muito bonito dizer isso? Cara, seria o ideal? Pode ser que sim, talvez as pessoas elas devessem se programar melhor. Só que a estabilidade financeira, ela é um ideal, um bem que pode levar uma vida inteira. A vida das pessoas não pode parar enquanto isso. Então nós já vivemos em uma realidade desordenada. O que nós podemos fazer é tentar a muito custo, com grande esforço, buscando uma constância para fazer o desenvolvimento de virtudes. Então, com coragem eu vou aprimorar o meu trabalho, com prudência eu vou agir da maneira certa, no tempo certo no meu trabalho. Eu vou ser justo, eu vou ser temperante no quesito comedimento a respeito dos prazeres imediatos. Eu vou contrabalançar essas potências da alma, do concupiscível, do irascível. Eu vou buscar esses benzardos, vou investir no meu trabalho e vou tentar faturar mais para que eu possa, sim, de fato, ter uma vida mais confortável, uma vida mais estável e trazer também melhores benefícios e privilégios para os meus familiares, para as pessoas que são importantes para mim. Bens básicos como acesso à saúde, acesso à alimentação adequada, moradia com segurança, carro e etc. Que por si só já é o suficiente, inclusive, cara, para ter um gasto mensal relativamente alto. Então, quando os dois cônjuges eles se unem em prol desses objetivos, com certeza eles irão desempenhar um papel muito mais eficiente na sociedade atual. E eu aposto que a pessoa que está nesse caso agora, escrevendo esse story, que eu compartilhei com vocês aqui agora, caso seja uma mulher, ela também trabalha. Muitas mulheres que são mães e que defendem inclusive essas ideias, mesmo elas não sendo mães, elas trabalham. E por que elas trabalham? Porque eu preciso, porque eu gosto do meu trabalho, porque o meu trabalho é de casa, mas isso não é trabalhar? Mas eu não estou trabalhando fora. Beleza, então vamos tentar fazer com que as mulheres voltem para o lar, mas elas consigam ainda assim trabalhar de dentro do lar. Fernando, mas isso aí é papo de beta, de homem liso. Olha, pode classificar da maneira que você quiser. Você não muda o teor dos fatos. Ok? Enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Esse vídeo acabou se estendendo um pouco mais do que eu esperava. Eu não vou fazer edição, eu vou lançar da maneira como está aqui mesmo. Convido a você que assistiu o vídeo até o final, se ainda não é inscrito, se inscrever aqui, se você gostou desse conteúdo, desse comentário. Se você tem uma sugestão de conteúdo, pode mandar diretamente lá no meu Instagram, @ofernandoataliba. E caso você tenha situações complicadas que você não está conseguindo solucionar por si mesmo e precisa trazer um pouco mais de organização para os seus pensamentos, pelo link na bio você consegue fazer um agendamento de uma sessão diretamente comigo. Então, muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.